Harmônica, sílaba tônica. Nem sei porque eu tô fazendo isso aqui nessa parte do vídeo, não tem música, né? Tipo, fazer o quê? E fala galerinha, canal 1 mais 1, Danilo na área para falarmos hoje a respeito de sílaba tônica. O que seria uma sílaba tônica? A sílaba tônica é aquela sílaba que tem o som mais forte dentro da palavra. Em toda palavra nós temos uma e somente uma sílaba tônica. A sílaba que tem um poder maior na hora que falamos. Ela aparece mais, ela se destaca mais. E nesse vídeo nós aprenderemos como reconhecer ela em diversos exemplos. Também teremos algumas dicas especiais que vão nos ajudar a descobrir qual é a nossa sílaba sônica. Sílaba sônica é maravilhosa, né? Que beleza. Como eu estava falando, teremos algumas dicas que irão nos ajudar a identificar qual é a sílaba tônica das palavras. Então bora galerinha, vamos que vamos em 3, 2, 1... E estamos de volta aqui galerinha para falarmos então a respeito de sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba da palavra que soa mais forte do que as outras. E em cada palavra nós temos apenas uma sílaba tônica. Quer dizer que de toda a palavra, apenas uma sílaba é a mais forte. Por exemplo, na palavra pente, quando separamos pente fica pente. Nós temos duas sílabas. Mas qual é a mais forte? É pente, é o pen ou o t? Você pode fazer testes. Se fosse o pen, você falaria pente. Mas se fosse o t, você falaria pente. Você fala como? Você fala pente ou você fala pente? Você fala pente. Ou seja, a sílaba tônica é a sílaba pen, da palavra pente. A palavra café, ela possui um facilitador para nós, que é o acento. Toda vez, para café separamos café. Toda vez que temos um acento, a sílaba aonde tem o acento, automaticamente é a nossa sílaba tônica. Nem precisa fazer esse testinho. Apareceu um acento agudo, circunflexo ou a crase, quer dizer que esta sílaba, a sílaba que tem o acento, é a nossa sílaba tônica. Agora as palavras príncipe e princesa. Príncipe nós separamos príncipe. E como vocês podem ver, temos um acento aqui no i. E o i está aqui. Ou seja, a sílaba prim é a nossa sílaba tônica. Porém, em princesa, apesar de ser uma palavra parecida, é diferente. Temos princesa. Não tem acento, então temos que fazer aquele teste sonoro. Eu falo princesa? Não. Eu falo princesa? Pode ser. Eu falo princesa? Oi princesa? Não. Você fala princesa. Ou seja, a sílaba tônica é a C e E. Você não fala princesa e você não fala princesa. Você fala princesa. Aqui devemos ter muita atenção com as palavras que terminam em ão. Lembrando sempre que o tio da palavra ão, de qualquer palavra, né, não é um acento. Então, por exemplo, na palavra coração, sempre que tivermos um ão no final e não tiver nenhum acento aqui na palavra, quer dizer que a sílaba na onde está o ão é a sílaba tônica. Isso será sempre. Porém, se tivermos acento na palavra, a prioridade é sempre do acento. Por exemplo, a palavra órfão. Nós temos acento na palavra O, ou seja, a sílaba na onde está o O, que é a sílaba tônica. Então, sempre que tiver uma palavra terminando em ão, atenção no acento. Se tiver acento, quer dizer que a sílaba tônica é aonde está o acento. Se não tiver acento, a sílaba tônica é onde está o ão. E por fim, uma dica quando se trata de palavras polissílabas. Lembrando que palavras polissílabas são aquelas que nós temos 4 sílabas ou mais. A dica que temos a respeito das polissílabas é que a nossa sílaba tônica, ela sempre será uma das 3 últimas sílabas.
No caso de ventilador, ela será ou ti, ou lá, ou dor. Ela nunca vai ser o vem. Nunca é quem está antes das 3 últimas sílabas. Ou é a última, ou é a penúltima, ou é a antepenúltima. Ou a primeira, segunda e terceira. Dependendo da forma que vocês acharem melhor de ler. No caso de ventilador, então vamos lá, o vem não é, porque eu falei agora há pouco que só é as 3 últimas, então o vem não é. O ti, eu falo que é ventilador. Ah, eu vou comprar um ventilador. Não, a gente não fala assim. Eu vou comprar um ventilador. Não, eu vou comprar um ventilador. Então, em ventilador, a sílaba tônica é a última sílaba, a sílaba dor. Em sobremesa, nós temos sobremesa, polissílaba. Polissílaba, uma das 3 últimas que é a sílaba tônica. Então o so não é. Bre, eu vou comer uma sobremesa? Não, a gente não fala assim. Eu vou comer uma sobremesa? A gente fala assim. Eu vou comer uma sobremesa? Não, eu vou comer uma então sobremesa. Então a sílaba tônica de sobremesa é o me. E agora, para finalizarmos o nosso vídeo de hoje, alguns exemplos. Por exemplo, a palavra caneta. Como que nós separamos caneta? Fica caneta. Eu falo caneta? Não. Eu falo caneta? Não. Eu falo caneta. Então a sílaba tônica de caneta é ne. Em pincel, como é que fica a separação de sílabas de pincel? Separando fica pincel. Você fala que você vai comprar um pincel? Não, você fala que você vai comprar um pincel. Então a sílaba tônica de pincel é a sílaba cel. Em colchão, como nós separamos as sílabas de colchão? Fica colchão. Colchão termina em ão. Lembra naquela regrinha de ão? Quando tiver acento, é a sílaba onde tem o acento. Mas se não tiver o acento, a sílaba tônica é onde está o ão. Então, no caso aqui, é chão. Beleza, galerinha? Esse aqui então é o vídeo a respeito de sílaba tônica. Nos próximos vídeos falaremos de classificações de palavras com relação ao posicionamento da sílaba tônica. Se ela é a primeira ou a última, né? Ela tem um nome. Se ela é a penúltima, ela tem outro nome. Se ela é a antepenúltima, ela tem outro nome. Então, valeu, galerinha, abraço pra vocês e fui!